Convidar você a abrir a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. 1 Samuel, capítulo 17, o verso 32. Nós vamos ler apenas esse versículo agora de início. Peço para você deixar a sua Bíblia aberta. Nós vamos passar por vários versículos aí do capítulo 17 de 1 Samuel. 1 Samuel está ali no Antigo Testamento. Depois de 1 e 2 Reis, você já vai encontrar aí 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Apenas um versículo nessa noite. Amém? Vamos ler o texto bíblico. Diz assim: Davi disse a Saul que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra este filisteu. Amém. Estamos numa série com o tema coragem. E já passamos por 4 mensagens aqui. Hoje é a 5ª mensagem dessa série. Na primeira semana, nós vimos coragem para começar, ali baseado na história de Josué. Seja forte e corajoso, Josué. Nós vimos então que Josué precisou ter coragem para começar algo após Moisés ter se elevado aos céus. A segunda semana, coragem para cumprir o seu propósito, baseado ali na história de Esther e a coragem dela ser uma resposta para um povo. Então ela teve coragem para cumprir ali o seu propósito. Na terceira semana, o tema foi coragem para permanecer fiel. Os 3 amigos de Daniel ali na fornalha, vimos como o Senhor os livrou de dentro da fornalha. E na semana passada, o tema foi coragem para obedecer mesmo sem entender. Vimos como o comandante Naamã precisou obedecer mesmo não entendendo. Ele precisou se lavar ali no Jordão por 7 vezes, e ali o seu orgulho foi quebrado, sua pele e sua vida restaurada pelo Senhor Jesus. E hoje o tema está aí: coragem para enfrentar gigantes. Coragem para enfrentar gigantes. E meus irmãos, a fé não elimina o medo, mas ela nos faz avançar. Em 1 Samuel 17, nós vemos um exército inteiro paralisado diante de um gigante. Enquanto todos recuam, tomados pelo medo, Davi se levanta, não porque ele era mais forte, porque ele era mais alto, mas porque sua confiança estava no Senhor. O medo domina todo o exército. A batalha ali já estava como perdida, mas Davi enxerga a situação de uma forma diferente. Ele não olha para o tamanho de Golias, mas ele olha para a grandeza de Deus. É o que veremos nessa noite, como essa história nos ensina que quando confiamos no Senhor, nós recebemos coragem para enfrentar os gigantes da nossa vida. Recebemos coragem para enfrentar os gigantes que a vida nos proporciona. Então, o primeiro texto que vamos ler, 1 Samuel 17, versículos de 10 a 11, nós vamos ver aí o desafio que paralisa uma nação inteira. Diz assim os versículos 10 e 11, peço para você também acompanhar na sua Bíblia, porque aí no nosso slide, no Data Show, não está todos os versículos. Então eu vou estar lendo cada versículo aqui na Bíblia e você pode acompanhar aí. Diz assim: E o filisteu continuou: Hoje eu desafio as tropas de Israel, dei-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Meus irmãos, naquele tempo, algumas batalhas eram decididas por um confronto entre 2 representantes. 2 representantes. Naquele tempo era comum que um único guerreiro representasse todo o exército em um combate decisivo. É o que vamos ver nessa história de hoje da Bíblia. Esse homem carregava sobre si a honra, o destino, a força da nação que ele representava. Se ele vencesse, seu povo era considerado vencedor, vitorioso, valente, todos eles. Mas se fosse derrotado, todo o exército sofria aquela derrota. Todos, através de uma única pessoa. E Golias se apresenta como
essa pessoa, um representante vindo lá dos filisteus, confiante em sua força, em sua experiência como guerreiro de luta. Ao lançar o desafio, ele coloca Israel diante de uma decisão difícil. Saul ali era o rei de Israel e tinha uma decisão difícil a se tomar, porque aceitar aquele desafio colocava em risco tudo a perder. Em um só combate tudo poderia perder. Apenas um representante. Então Saul e todo o exército israelitas ficaram tomados de medo ao ver aquele gigante, entendendo que aquele confronto definiria o futuro da batalha. Seu desafio não era apenas contra um homem, mas contra todo o exército de Israel. A derrota significaria humilhação, submissão ao inimigo, teriam que ser forçados a serem submissos. E vamos então conhecer um pouco a anatomia do gigante. Vamos conhecer aí quem era Golias. Versículos 4 a 7, aí na sua Bíblia, do capítulo 17, versículos de 4 a 7, diz assim: Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesavam 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro, e pesava mais de 7 quilos, e diante dele ia o escudeiro. A Bíblia descreve Golias como um homem, ali mais ou menos de 3 metros de altura. Pensem bem, alguém com 3 metros de altura, vindo ali de Gate, da terra dos filisteus. Usava o quê? Um capacete de bronze, uma couraça que pesava cerca de, ali diz, sua couraça de escama 60 quilos aproximadamente. Só o peso ali da sua couraça, de todo o que ele carregava. A haste da sua lança pesava 7 quilos, pensa, uma ponta de uma lança, pesava 7 quilos aquele guerreiro, e ainda à frente dele ia um escudeiro. Então ele estava fortemente equipado, o seu tamanho intimidava. Esses detalhes mostram que Golias não era apenas alto, mas ele era fortemente protegido e armado. Ele estava fortemente protegido e armado. E na época ali do Antigo Testamento, um guerreiro, meus irmãos, com esse porte físico, esse tipo de armamento representava uma enorme vantagem no campo de batalha. Ele tinha uma enorme vantagem ali contra os outros. E veja que a descrição aí em Samuel é cuidadosa. Seu tamanho, a sua altura, o que ele estava carregando, a ponta da lança, detalhes que tornam cada vez mais praticamente imbatível Golias. Sim, diante dele, o exército de Israel se sentia em grande desvantagem, atordoados, com medo, e ele usou uma estratégia também. Versículo 16 diz assim, esse versículo está aí: o filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Durante 40 dias ele repetia sua aparição 2 vezes. Então 2 vezes 40 é uma conta simples, 80 aparições de Golias. A repetição, esse período ali mostra uma estratégia comum nas guerras: desgastar o inimigo antes mesmo da batalha iniciar. É uma estratégia comum, a repetição constante. O desafio tinha como objetivo enfraquecer o ânimo daqueles soldados israelitas, aumentar o temor do exército adversário. Então ele ia lá e perguntava: não tem ninguém para lutar comigo? Dê-me alguém do exército israelita. Afrontava ali o exército israelita. E sem confronto o desafio continuava o quê? Se tornava cada vez maior, aquela tensão, aquela pressão psicológica no meio daquele todo exército. Ninguém se aparecia, ninguém se colocava à disposição. E esse texto nos mostra que alguns desafios não aparecem apenas uma vez na nossa vida. Temos desafios constantes. Diariamente você pode estar passando por algo, seja uma enfermidade física que todos os dias ela volta. Você lembra que tem aquela enfermidade, não passa, você está orando, lutando. Isso vai desgastando
seja algo que você tem que lidar na sua família, um conflito que não se resolve, o desgaste, aquilo ali vai aumentando, vai deixando as pessoas mais fracas. Eu sei bem, porque eu tenho, por vezes, crise de enxaqueca, e agora estou passando por um tratamento, mas quem sofre dessa dor, não é uma simples dor de cabeça. A luz, quando está atacada, quando eu estou aqui, eu estou na fé, porque a luz que vem, tudo que você olha ao redor faz doer, aqui a sua face, tudo, e é todos os dias, quando a crise ataca, vai de 3 a 5 dias, e eu sei um pouco do que é sentir uma dor diária. E então a estratégia, o desgaste, algo que vinha todos os dias, e você pode estar passando por algo muito mais terrível, o que é às vezes uma enxaqueca diante de um câncer, uma enfermidade que não se cura, isso vai nos desgastando. Eu lembro que quando ataca, eu brinco com a minha mãe ou com a minha esposa, eu falo, estou com vontade de trocar de cabeça, porque essa aqui não está mais servindo não, está doendo demais. Então a estratégia do desgaste, aquilo ali vai deixando você para baixo, vai deixando você sem ter reação, assim Golias fez com aquele exército. E o medo, então ele se espalha rapidamente, o medo se espalha. Agora é o versículo 24, aí do capítulo 17, que diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo. Todos os israelitas, ao ver Golias, fugiam dele. Fugiam. Vamos pensar nessa cena. Às vezes tem pessoas querendo ir lá do exército de Israel, conhecer pelo menos, a ver quem é esse que está desafiando, e vinha um correndo de lá para cá. Não adianta nem ir, ele é alto, a sua couraça, ele está com a armadura muito pesada, a sua lança, tem um escudeiro à frente, e o medo vai passando para outra pessoa, e o medo vai se espalhando, e todo aquele exército vai ficando paralisado. O medo, o desencorajamento foi paralisando aquelas pessoas, e com nós acontece a mesma coisa. Se temos pessoas às vezes ao nosso redor, que às vezes são pessimistas, que às vezes colocam medo, nos desencorajam, aquele ali vai entrando em nós. Às vezes você conta um sonho para uma pessoa que às vezes é um pouco pessimista, não te ajuda, não, esquece isso aí, não vai dar certo, vai colocando medo. Se você fazer isso, quem sabe, você pode até quebrar, você pode vir à falência, ou seja, uma outra decisão que você tem que tomar, e conta para uma pessoa, e se alguém te desencoraja, você para e reflete: eu acho que eu não vou fazer isso mesmo. E aquela coragem que você já tinha já não existe mais, e o medo começa a habitar. E foi isso que aconteceu com todo aquele exército. Aquelas pessoas foi falando para outro: Golias é alto, Golias é um gigante, ele é forte, a sua lança é enorme, não vamos vencê-lo. Mas Deus já estava preparando alguém, Deus já estava preparando uma pessoa para fazer um alento ali, ser uma voz de esperança no caos. Em meio ao caos surge o nosso pequeno grande homem Davi. O versículo 26, você pode acompanhar na sua Bíblia, diz assim: então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi chega, está em silêncio, aquele exército todo, todos com medo, todas as pessoas se escondendo em meio ao caos, e ele faz uma pergunta diferente. Ele questiona: quem é esse filisteu? Afronta o exército do Deus vivo. Quem ele acha que é? Quem é ele para questionar, para afrontar o nosso Deus? A fala de Davi quebra então aquele clima de intimidação que dominava todo aquele exército, todo aquele acampamento dos israelitas, já que ninguém até então havia se levantado para confrontar as palavras de Golias. Davi é uma voz de esperança em meio ao caos. E também em nossas vidas é assim. Agora nós vamos ver o ao contrário. Se nós temos pessoas que são otimistas, que nos levantam, que estão conosco, e você fala um sonho, se foi o Senhor que disse para você, se você tem um desejo de fazer algo que está no seu coração, e aquela pessoa te encoraja, coloca para cima,
é ao contrário do que aquela pessoa pessimista, aquela pessoa que desanima, mas aquelas pessoas que às vezes falam com realidade, mas te colocam para cima, te falam a realidade, falam, mas vá mesmo, Deus está contigo nessa batalha da sua vida, Deus está contigo, vá. Essa voz de esperança, às vezes em meio a tantas correrias, em meio ao caos que estamos, Davi foi essa voz, mas ele teve que enfrentar um inimigo dentro da sua casa. Após ele aparecer ali, Davi chega ali naquele arraial e ele enfrenta um inimigo dentro da sua casa. O versículo 28, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, diz assim: Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi vai ali levar mantimento para os seus irmãos, e ele vê que um caos está tomado, medo, e ele faz aquela pergunta: quem é esse circunciso? O irmão dele mais velho ouve e fala para ele: por que você veio aqui, Davi? Você é presunçoso, você é mau, o que você está fazendo aqui no campo de batalha? E na cultura da época, o irmão mais velho, ele tinha autoridade ali na sua casa, sua opinião tinha grande peso dentro da família, e Eliabe é esse irmão mais velho. Davi, por ser o mais novo dos seus irmãos e ainda pastor de ovelhas, não ocupava posição de destaque na sua casa. Seus outros irmãos eram valentes de guerra. Davi era pastor de ovelhas. Aqui em 1 Samuel, em outros capítulos, falam que era um jovem bonito, mas de baixa estatura. Não era bem visto no contexto militar. As pessoas às vezes até ignoravam ali Davi no meio de todo aquele exército israelita. Chega Davi com seu traje de pastor, com seu cajado, e Eliabe então revela ali uma irritação e também uma desconfiança. O que você veio fazer aqui, Davi? Você deixou aquelas ovelhas com quem? A sua missão é cuidar daquelas ovelhas, não é estar aqui. Então isso mostra que o conflito não estava apenas no campo de batalha, mas também dentro do próprio povo de Israel, dentro da família de Davi, tinha alguém que confrontava ele. Isso nos lembra, meus irmãos, que nós também, a nossa coragem, às vezes de fazer algo, de nos colocar à disposição, por vezes não será compreendida, seja pelos de nossa casa, seja pelo contexto da nossa igreja, o contexto no trabalho. Às vezes tem uma vaga de emprego e você se coloca à disposição, pessoas vão falar: quem que é esse aí que vai para essa vaga? Quem que ele acha que é? Ou até mesmo dentro aqui do contexto nosso evangélico, às vezes julgamos outras pessoas, começam a lembrar do passado, ou os familiares falam: quem é esse aí? Até esses dias ele estava ali no bar, até esses dias ele estava saindo por aí, agora ele já quer orar aqui pela gente no almoço de domingo. Imagina um almoço de família, você se converteu e você pede: eu quero orar, eu quero fazer um momento aqui de oração, orar pelo alimento. E com certeza as pessoas às vezes vão te desencorajar, vão falar do seu passado, agora ele quer orar. Mas é essa voz em meio ao caos, essa coragem de ir, quando as pessoas nos confrontam. É isso que precisamos para o ano de 2026, ter essa coragem, esquecer às vezes os inimigos que estão dentro de casa, ou no contexto da igreja. Mas não levem a mal essa palavra inimigo, meus irmãos, é adversário, pessoas que às vezes não gostam da nossa posição. É nesse contexto, não é o inimigo de guerra que vai lutar contra a carne, contra a sangue. Nós lutamos na aula espiritual, é esse inimigo que nós enfrentamos. Mas Davi foi alguém que teve um treinamento invisível. Versículos 33 a 36, eu vou ler aqui com vocês. Vocês vão ver que Davi estava sendo preparado para um grande confronto, uma grande batalha. Versículos 33 a 36 diz assim: porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra este filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai.
Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi, então, ele lembra a Saul das vezes em que ele enfrentou o urso, em que ele enfrentou o leão. Enquanto ele cuidava das ovelhas ali do seu pai, ele estava tendo um treinamento, eu diria invisível, porque para quem é do campo de batalha, de guerra, não era nada. Mas Deus estava vendo Davi. Davi estava sendo preparado ali com o urso, contra um leão. E nós, enfrentamos nosso leão de cada dia, E Davi enfrentou literalmente um leão, um urso, tirou ali da boca do urso. Ele não estava em um campo de guerra, nem em um contexto militar, mas sua rotina como pastor trouxe experiência para ele. Estava sendo preparado para algo maior, exigindo coragem. O risco era real. Imagina enfrentar um urso, um leão, o risco era real. E essas lutas simples do dia a dia estavam preparando Davi para algo maior. Sem perceber, ele estava sendo treinado fora do campo de batalha. E esse texto então nos ensina que Deus também nos prepara diariamente. Todos nós temos as nossas lutas, todos nós passamos por dias difíceis, por desafios, e às vezes pensamos, ninguém está vendo aqui, mas às vezes você está sendo preparado. Aquela oração que você faz continuamente, todos os dias, Deus está vendo, Deus está ouvindo. O treinamento seu às vezes está sendo invisível para os olhos da multidão, mas o Pai lá no alto está te vendo. Ele está preparando você para algo maior, para algo maior. E eu lembro aqui que Davi se colocou à disposição. E eu queria também encorajar a nossa igreja, lembrando que o nosso ministério infantil está precisando de pessoas. Quem sabe você está sendo preparado para servir aqui na nossa igreja. Quem sabe o seu treinamento invisível já iniciou e você ainda não percebeu. Quem sabe, se você sabe que tem alguém aí do seu lado, dá uma cutucada no irmão, fala, Jesus está te chamando nessa noite. Seu treinamento invisível está preparando você para servir na nossa igreja. E assim Davi foi essa pessoa. E seguindo o texto bíblico, a armadura que não serve. O versículo 38 a 39 vai trazer essa parte. Diz assim: Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Veja então que Saul tenta preparar Davi. Ele pensa, já que esse jovem está com essa coragem, já que ele quer ir mesmo para a batalha, eu vou tentar pelo menos colocar uma armadura nele, tentar preparar ele para a batalha. E ele então entrega a sua própria armadura, a sua armadura real. Saul era o rei ali, Davi ainda não estava no trono, e era um equipamento real, feito para um rei e para um homem acostumado à guerra. Mas Davi, o texto diz que ele não consegue nem andar com aquela armadura, porque a armadura de Saul não foi feita para Davi. O preparo de Saul não foi o mesmo que de Davi. Veja, Davi chegou ali com sua roupa de pastor, com seu alforje, com as suas pedras. Saul estava com aquele seu capacete, toda aquela sua armadura. Mas isso também nos ensina que às vezes nós olhamos para a vida de um outro irmão, tentamos viver algo que não fomos chamados para aquilo. Cada um tem a sua vocação, cada um tem o seu chamado, seja aqui no mundo para servir, no mundo secular, ou no mundo espiritual, na nossa igreja. Às vezes o preparo de um não vai ser o mesmo preparo que o outro. Às vezes alguém foi chamado para servir como professor, outro advogado, outro médico, e aqui na nossa igreja você pode ser um diácono, um presbítero, servir no ministério infantil, tantas outras áreas, mas cada um
tem o seu preparo. Cada um vai ser preparado de uma forma. O que serve para o irmão na vida dele, às vezes não serve para você, mas Deus vai te preparar. E a armadura, então, ali de Saul, Davi não conseguiu nem andar, porque não era o contexto que ele vivia, era outro contexto. E vamos chegar então na grande batalha. A vitória vem do Senhor. Estou indo agora para o versículo 45 e 46, aí de 1 Samuel 17, versículos 45 e 46, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei aos cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Glória a Deus. Um texto forte. Davi se apresenta ali para a batalha diante de Golias. Entramos aqui agora juntamente com Davi na batalha. Ele declara que ele não ia com espada, não serviu aquela armadura para ele, nem com lança, mas ele ia em nome de alguém que é todo poderoso, o Senhor dos exércitos, que ia à frente. Enquanto Golias confiava em sua força, em suas armas, em sua estatura, Davi deixa claro quem estava com ele, em quem estava a sua confiança. O confronto então não é tratado apenas como uma luta entre dois homens. Davi não viu assim, mas como uma batalha em que Deus está contra outros povos, que estava confrontando o Deus de Israel. É Deus que ia à frente da batalha, era Deus de Israel. E o texto então, eu não vou ler aqui com vocês, mas um pouco à frente vai relatar que com apenas uma pedra lançada na testa ali de Golias, ele é atingido e ele cai. Apenas uma pedra. E eu pergunto a vocês, será que foi a força de Davi? Será que foi aquela pedra que derrubou Golias? Certamente não, mas Deus que usou Davi. Davi foi usado por Deus para pegar aquela funda, girar e mandar bem na testa daquele combatente. Lembramos, textos mostram que Davi, meus irmãos, tinha ali a sua estatura era mediana, 1,60 m, 1,5 m. Se vocês olharem para mim, vocês vão pensar o tamanho de Davi, né? Davi era um pouco baixo e Golias tinha quase 3 metros, mas ele foi em nome do exército do Deus de Israel. Ele com a funda, ele lançou na testa e derrubou. A vitória veio em nome do Senhor, sem espada na mão, nenhuma espada ele usou, mostrando que a vitória não veio pela força humana, mas pela ação do Senhor naquela batalha. A ação do Senhor. A queda do gigante confirma que Deus era quem pelejava por Israel naquele dia. Davi foi aquela voz de esperança, de alento em meio ao caos. O exército estava paralisado, mas ele disse: quem é esse incircunciso filisteu? Eu brinco, né, que nós podemos mudar. Em vez de nós xingarmos, às vezes você está passando por um teste no trânsito, né? No trânsito, você está ali passando um teste, né? Porque na nossa cidade é complicado, né? Nosso trânsito não é muito calmo, né? Então, às vezes entra alguém, não dá seta, freia de uma vez, e aí você pode falar: esse circunciso aí, misericórdia, Jesus, não sai da frente. E afrontou, então, você pode mudar o seu vocabulário aí. E a vitória veio em nome do Senhor Jesus. E eu quero ir para as aplicações nessa noite. 3 aplicações apenas que nós podemos aprender com Davi, com essa passagem, que nós podemos aprender. Primeiro, não deixe o medo te paralisar. Não deixe o medo te paralisar. O medo, ele faz você travar, antes mesmo de qualquer luta começar. O medo nos trava, o medo não faz a gente ficar parado, a gente não avança, igual aquele exército. Em 1 Samuel 17, o exército estava parado, não porque já havia perdido, mas porque tinha medo de tentar.
Ninguém tentou. Durante 40 dias, 80 vezes, Golias chegou e falou: tem alguém aí para mim confrontar? E ninguém se colocou à disposição, porque estavam tomados de medo, estavam paralisados. Enquanto o medo governava, ninguém avançava, ninguém tentava, ninguém se posicionava. Em nossa vida, o medo age da mesma forma nos dias de hoje. Se você está com medo, às vezes, eu não vou prestar o vestibular para tal área, porque eu não vou conseguir, estou com medo de tentar e não passar. Se foi Deus que colocou no seu coração, vá em frente, não deixe o medo te paralisar. Eu não quero ter aquela conversa desagradável, mas é necessária. Eu estou com receio de conversar com aquela pessoa, de falar para ela. Se foi Deus que falou para você, fale, não deixe o medo te paralisar. Se foi Deus que colocou no seu coração, vá em frente, não fique paralisado, igual todo aquele exército de Israel. A pessoa que evita uma conversa necessária, tem medo do conflito, a palavra já diz, medo, o medo paralisa ela. Mas tem conversas que são necessárias à nossa vida, às vezes com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com alguém da igreja. Não deixe o medo te paralisar. Às vezes também você tem medo de se envolver mais na igreja. Eu não quero servir, eu acho que não sou capaz, conforme eu já disse aqui. Não deixe o medo te paralisar, deixe Deus te usar. Grandes coisas Deus pode fazer em sua vida, assim como Ele usou o pequeno Davi. Ele teve coragem para seguir. E a segunda aplicação da noite: coragem diante da crítica. Tenha coragem diante da crítica. Davi não enfrentou apenas o gigante, mas também a crítica daqueles que estavam mais próximos, incluindo o seu próprio irmão Eliabe. A crítica, o desencorajamento estava ali. Ele foi questionado, subestimado, não só por Golias, mas também pelos seus que estavam ali próximo. Tenha coragem diante da crítica. Às vezes as pessoas não vão entender o seu posicionamento, às vezes as pessoas não vão entender que você mudou, mas tenha coragem. Você hoje é uma nova criatura. Eu trago um exemplo, está aí, eu gosto bastante de esportes, né? Quando eu tenho um tempo vago ali, eu assisto um futebol, às vezes um basquete. Então Michael Jordan, para você que conhece um pouco de NBA, ele foi cortado do seu time ali quando ele estava no colegial. Falaram para ele: não, você não passou, você está cortado, você não presta aqui para o nosso time, não tem um valor nesse momento. Mas o que ele fez? Aquilo ali virou combustível para ele. Ele chegava primeiro do que todos para treinar. Ele ficava até o final, todos já tinham ido embora e ainda ele ficava. Depois que todos já tinham ido, ele ficava até mais. E ele foi, e ele acreditou no seu potencial. E não preciso dizer para você que conhece um pouco aí, Jordan foi o maior de todos os seus tempos. Assim como Davi, ele não deixou a palavra de Eliabe, ali do seu irmão. Ele poderia ter parado ali. Quando o seu irmão chegou perto dele, ele poderia ter: quer saber, já que o meu irmão não está acreditando em mim, eu vou embora, eu não sirvo para essa batalha. Mas ele teve coragem diante da crítica. Não deixe uma crítica desanimar você. Todos nós sofremos críticas. Ninguém aqui é unanimidade, ninguém. Não somos unânimes. Sempre vai ter algo, mas não deixe a coragem, não deixe o medo, a crítica desencorajar você. Tenha coragem para seguir. E por último, coragem para enfrentar gigantes, que é o tema da mensagem dessa noite. Tenha coragem para enfrentar os gigantes que a vida coloca diante de nós. Davi entrou em uma batalha contra Golias com coragem, mas ele não confiou em sua própria força, mas no Deus dos exércitos de Israel. O Deus que é capaz de mudar algo na sua vida. Precisa de um milagre. Tenha coragem para enfrentar. Eu não sei, eu não conheço a sua vida, você sabe. Às vezes você está passando um problema de ansiedade, de medo. Os medos, as ansiedades às vezes nos paralisam. Tenha coragem para enfrentar esse gigante na sua vida. Ou você está lutando contra um vício, uma dependência química, às vezes está te aprisionando. Tenha coragem para vencer esse vício no ano de 2026.
coragem para enfrentar esse gigante na sua vida. Ou pode ser as dívidas, as dificuldades financeiras, parecem que nunca vão chegar ao fim, mas tenha coragem, em nome do Deus do exército de Israel, você vai vencer, você vai conseguir. Ou o seu gigante pode ser conflitos familiares, relacionamentos difíceis. Nós somos complicados, meus irmãos, nós sabemos que o ser humano não é fácil, mas tenha coragem para enfrentar os gigantes da sua vida, os desafios que têm se colocado à frente de você. Ou pode ser uma doença, uma limitação física que você tem. Esse pode ser o seu gigante. Você está lutando com uma doença que há meses, há anos, não vem a cura. Mas Deus, o Deus de Israel, é o mesmo Deus de hoje, o mesmo Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento, Ele é o mesmo do século 21. Ele não esqueceu de você. Tenha coragem para enfrentar esses gigantes. Você vai vencer, não com as suas forças. Nós somos limitados, mas Deus, o Espírito Santo, Jesus, a Trindade, ela é ilimitada. Em nome de Jesus, você e eu, todos nós, vamos vencer. Amém?